Resposta ao CACP sobre o vídeo que eles fizeram, Satanás na expiação adventista. Será isso uma verdade ou é uma mentira deles? Neste momento, a Bíblia revelará. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. E como você já sabe aí do título, hoje é uma resposta ao CACP sobre um vídeo que aí o evangelista Luciano Sena fez e foi postado pelo CACP. Ele fez direcionado aos adventistas. E o título do vídeo é Satanás na expiação adventista. E aí ele comentou bastante coisas que eu quero aqui trabalhar e pontuar e esclarecer e desmentir várias coisas que esse Luciano Sena falou aqui, né? E aí ele disse que Satanás, que os adventistas têm Satanás como um coerdeiro ou como uma pessoa que perdoa pecados, como uma pessoa que faz expiação pelo povo de Deus ou pelo povo em geral. E aí ele utiliza alguns textos, né? E aplica o bode para Azazel como sendo uma representação de Cristo. E agora eu quero esclarecer alguns pontos, né? Que aí justamente ele diz que é uma das piores heresias doutrinárias da Igreja Adventista, né? Que é uma heresia de Ellen White, dizer que o bode para Azazel, de Levítico 16, faz uma alusão a Satanás. Que isso, quando os adventistas falam, é uma heresia. Então eu quero explicar esses pontos e depois eu quero fazer um desafio para o CACP, ok? Então vamos lá. Levítico 16, ele já explicou, no vídeo dele ele explica que aí é feito a expiação dos pecados, e realmente acontece isso. É levado para Arão fazer a expiação de pecados, é levado 2 bodes. 2 bodes, um é para o Senhor e o outro é para Azazel. E ali um bode acaba sendo sacrificado para o Senhor e o outro é levado para Azazel e vai morrer no deserto às mínguas. Então é isso que acontece ali, né? Nessa passagem de Levítico 16 que eu já vou pontuar. Então fica muitas dúvidas. Muitas pessoas pensam, mas um é para o Senhor, o outro é para Azazel. Se fosse os 2 para o Senhor, não precisava ter esse confronto de um para o Senhor e o outro para Azazel, ou seja, essa oposição. Outros dizem não, um é para Jesus, né, representa Jesus morto, e o outro representa Jesus carregando os pecados. E aí ele começa a pontuar. Vamos agora trabalhar os pontos que ele frisou, né? Aí ele cita, né, Levítico 16:5. Os 2 eram oferta para o pecado, expiação. Então não pode ser para Satanás. Os 2 eram para expiação. E de fato diz assim Levítico 16, verso 5. Vamos ler? Levítico 16, verso 5, que ele leu. Diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e 1 carneiro para holocausto, outro sucessivamente será para Azazel. E aí ele pontua, né, dizendo, os 2 é para expiação. O ápice aqui da questão, os 2 é para expiação. Então, Satanás não pode fazer expiação pelos pecados. E eu concordo. Satanás ele não faz expiação no sentido de perdoar pecados. Isso Satanás não pode fazer. Agora, Satanás, ele espia em que sentido? Ele espia de forma punitiva, porque quem é o originador do pecado? Satanás. Sendo ele o originador do pecado, quem é o último a carregar ou a levar a culpa sobre todos os pecados?
É Satanás, de forma punitiva. Quem originou o pecado é o que vai morrer com o pecado, ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero clarear aqui. Mas agora, eu quero ressaltar aqui um ponto para mostrar em que sentido o bode para Azazel fez expiação. Como eu já frisei, de forma punitiva e não de forma redentiva. É isso que muitos têm dificuldade de entender. Não conseguem entender que existe a expiação punitiva, que é para morrer com esses pecados porque originou o pecado, e existe a expiação que morre pelos pecados, mas é de forma redentiva, é o que Cristo fez. Em Números 25, ali conta um episódio muito interessante. Ali conta que o povo de Israel começou a se deplorar aí sexualmente, também se deplorar com Baal, com outros deuses, orgias entre mulheres, e ali estavam os filhos de Israel se envolvendo com outras mulheres medianitas, moabitas, e ali estava tendo aí, vamos colocar assim, uma orgia. E o Senhor se indignou tanto que ele iria destruir tudo ali. Mas a Bíblia descreve que num arraial estava ali o israelita, os dois israelitas, e também estava a medianita, uma das mulheres promíscuas. Estavam cometendo atos sexuais ali, na tenda. E Finéias pegou uma lança e atravessou e matou eles ali naquele ato de pecado. E o texto é muito interessante, que o texto relata que Deus, isso está em Número 25, que Deus disse para Moisés que Finéias fez expiação. E por isso Deus não vai destruir todos os israelitas ali que estavam nesses atos ali, porque o Finéias fez expiação quando executou a justiça e matou, né, aqueles israelitas e aquela medianita que estava em promiscuidade. Agora eu pergunto, que tipo de expiação fez Finéias? Redentiva ou punitiva? Punitiva. Ele puniu aqueles de lá e com isso todo o povo de Israel ficou purificado. Por quê? Porque o transgressor foi punido. O transgressor levou a culpa e Finéias fez essa expiação matando essas pessoas promíscuas. Então veja que quando a pessoa leva o pecado de forma punitiva, como essas pessoas que estavam praticando orgia, eles também fazem expiação. E é nesse sentido que Levítico 16 explica que o bode para Azazel faz expiação, de forma punitiva, não como participativo na salvação do homem, como o grupo CACP e o Luciano Sena quer colocar. Isso é uma inverdade e isso é uma mentira do grupo CACP. Ok? Mas vamos trabalhar além. Outro ponto que ele trabalhou aqui, diz que está claro que o bode para Azazel, o bode emissário, é para expiação. Se você disser que representa Satanás, aí você está fazendo dele um corredentor. Como eu já expliquei, não. A expiação que representa o bode Azazel é uma expiação final de levar a culpa pelo pecado. Então vocês têm que parar de ser insincero e fingir que não entendem o que os adventistas estão explicando, ok? Então esse bode para Azazel, ele leva o pecado de forma punitiva, como Finéias fez com aqueles promíscuos que expiaram pelo povo, com a morte daquelas pessoas que estavam praticando orgias. Satanás também fará expiação de forma punitiva, porque ele é o originador do pecado e receberá o pecado final como originador do pecado. Agora, expiação de forma redentiva, perdoar pecados, nos dar o direito da vida eterna, é só Jesus, certo? Ele fez isso na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Então precisa ficar claro. Então aqui, refutando esses pontos, eu vou além. Aí ele cita Isaías 53,
né? E diz que ali Jesus carregou nossos pecados, e de fato fala isso, que Jesus carregou nossos pecados, né? E esse bode para Azazel, o Luciano diz que representa Jesus carregando nossos pecados. Por isso esse bode é levado para o deserto. Representa Jesus. Mas eu faço uma pergunta. Jesus carregou nossos pecados para onde? Para o deserto? Ou para a cruz, aonde ele foi sacrificado e morto? Para a cruz. Então, o bode que representa Jesus é o primeiro bode. É o que é morto. É o que derrama sangue. Porque Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então o primeiro bode que é para o Senhor é o que derrama sangue. Ele é o que faz a expiação redentiva. O outro não faz expiação de perdão de pecados, porque o outro não morre. O outro apenas é mandado para o deserto, ou seja, para morrer às mínguas, mas ele não faz o sacrifício de expiação de pecados. Então esse é um ponto muito interessante para a gente entender. Então outro ponto interessante que ele frisou Levítico 16, 21 e 22, e aí vamos ler. Arão porá ambos as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades, ou lançará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-ão no deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todos os pecados ou iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Ok, então ele cita. Esse bode tem que ser Jesus, porque ele vai levar as iniquidades. Ele vai levar os pecados. Como eu disse, Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Quem fez o primeiro perdão de pecados? O bode para o Senhor. Ele foi sacrificado e morto como Cristo morreu na cruz. Então o perdão de pecados foi feito com o bode sacrificado ou morto, representando a Cristo. Esse bode que é mandado para o deserto, levando as iniquidades, é em que sentido? Esse é um sentido muito claro. Ele está recebendo os pecados de forma punitiva e como originador dos pecados. Ou seja, ele originou o pecado e agora ele receberá a sentença final. Por isso ele será mandado para a terra solitária para morrer às mínguas. Então ele representa Satanás, porque ele leva o pecado de forma punitiva e ele não faz o perdão de pecados de forma redentiva, porque o primeiro bode já fez. Vamos clarear isso? Verso 8 e verso 9. Lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta para perdão de pecados. Ok. Será lançado sorte. Um é para o Senhor e o outro para Azazel. O que é para o Senhor, ele será morto, diz aqui. E ele vai ser oferecido pelos pecados. Então aqui, verso 8 e verso 9 mostra esse bode sim é para o Senhor. Esse sim representa Jesus, porque esse faz a expiação de pecados com a sua morte. Agora o outro, ele recebe os pecados de forma punitiva. E vocês precisam ser sinceros e não ficar querendo acusar, porque estão querendo colocar em Satanás como corredentor. Não, nós estamos explicando de forma muito clara, mostrando que o bode para Azazel está sendo uma representação de Satanás, porque ele recebe o pecado. Ele recebe o pecado de forma punitiva. Na linguagem hebraica, existe ali a conotação para.
o Senhor e para Azazel. Isso ele explicou. Agora ele diz ali é para um local. Não tem sentido você dizer que um é para o Senhor e o outro é para um local. Não, ali existe uma oposição verbal, uma oposição de uma pessoa para outra pessoa. Porque diz, um é para Deus, um é para o Senhor e o outro é para Azazel. Ou seja, um é para Deus e o outro é para um lugar? Não. Um é para Deus e o outro é para Azazel, mostrando uma oposição entre o bode para o Senhor e o bode para Azazel. Então existe o quê? Uma oposição. E em livros apócrifos, embora nós não temos os livros apócrifos como uma verdade, porque existem muitas coisas duvidosas, né? Mas tem muitas coisas interessantes que pode até ajudar a clarear muitas coisas, certo? Então, em livros apócrifos mostra que Azazel, ou Azazil, ele é um demônio do deserto, né? Inclusive, em livros judaicos também apresenta Azazel como um demônio do deserto. Então, é um ponto interessante para a gente avaliar que Azazel representa Satanás, sim. Satanás recebendo os pecados de todo mundo de forma punitiva como o originador. Isso não quer dizer que quem se perder não vai receber os pecados, porque vai morrer com os seus pecados. Todos que morrerem com pecado vai ser condenado por seus pecados. Mas Satanás, como o originador dos pecados de todos, desde lá do Éden, um pouco antes ainda, desde os anjos caídos que ele manipulou, ele receberá de forma punitiva todos os pecados e será destruído, ok? Então, aí ele diz, né? Mas tudo isso mostra que a igreja adventista está pregando uma heresia, né? Porque Cristo é o único suficiente Salvador, porque Cristo é o único suficiente que pode remir pecados. Amigo, nós sabemos, nós pregamos isso. Vocês não precisam manipular as coisas. Cristo é o único suficiente que perdoa pecados, que pode salvar, que pode expiar nossos pecados de forma redentiva. Ele é o único que pode nos dar o direito, o único. Mas Satanás, ele receberá os pecados, como o bode Azazel é uma representação, de forma punitiva. E ele morrerá com todos os pecados, porque ele foi o originador. E aí você disse, uma heresia leva a outra heresia. E eu digo claro para vocês do CACP e para você também, Luciano, que uma heresia leva a outra heresia. É uma verdade. Quando vocês ensinam isso de forma errada, vocês também ensinam que a alma é imortal, que o homem é imortal em si próprio. Mesmo morrendo, mesmo se perdendo, vai viver eternamente. Uma heresia. E aí corre outra heresia. Vocês colocam que Deus é um tirano que vai torturar as pessoas no inferno para sempre? Outra heresia. Vocês ensinam que a santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, foi abolida? Outra heresia. Vocês ensinam que o quarto mandamento que o próprio Deus abençoou e santificou foi abolido? Outra heresia. Vocês ensinam que a pessoa morreu e já está lá no céu? Outra heresia, porque os mortos estão descansando e nada sabem? Uma heresia leva a outra heresia. E o desafio para vocês é, se vocês realmente acreditam que Azazel, que o bode para Azazel e que Azazel representa Jesus Cristo, eu desafio o CACP, o Luciano, o Martinez, qualquer um, fazer uma oração e pedir em nome de Azazel. Vocês aceitam? Fica aí o desafio. Eu duvido que vocês aceitem. Gostou? Compartilhe, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar as notificações. Fique na paz do Senhor Jesus.